está se aproximando. E o que é a morte? A morte nada mais é do que o cessamento da vida. A vida está terminando, a vida está se esgotando. E você precisa compreender que quando a morte se aproxima, mudam as prioridades, os objetivos. Aleluia, as perspectivas de vida, muda tudo. Porque em face de nossa mortalidade, aquilo que parecia ser importante pode perder o brilho se comparado ao nosso destino final. É bem nessa hora que se leva em conta as últimas palavras de uma pessoa. E através dessas palavras podemos saber o que vale ou traz esperança a essa pessoa ou aquela pessoa que está diante da morte, que está perto de perder a vida. Sendo assim, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo são as últimas palavras de Paulo de dentro de uma prisão fria e solitária em Roma. O apóstolo, já idoso, já velho, avançado em dias, ele escreve, ele sabe que vai morrer, meu pastor. Ele sabe que a morte está se aproximando. E o que ele faz? Se sou eu ficaria apavorado. Ele não. Ele vai escrever. Ele vai pegar, aleluia, algo, instrumentos, algum recurso ali que ele tinha e começa a escrever. Escrever o quê? As suas últimas instruções e orientações e aconselhamentos ao seu discípulo Timóteo. Paulo sabia que esta carta poderia ser o seu último contato, Luciano, com Timóteo. O mais provável é que a sua execução, a sua morte estivesse aproximando. E a morte agora se aproximando de Paulo, a hora da sua morte representava um perigo iminente. Paulo, antes de morrer, ele escreve para Timóteo e ele implora na sua escrita ali nessa carta, nessa epístola, ou nesse meio de comunicação, ele implora a Timóteo que venha o mais depressa possível para o seu lado. Caso Timóteo não consiga, no entanto, Paulo, de todo modo, de toda maneira, ele não deixa de escrever, ele não deixa de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Então Paulo, de todo modo, dá suas últimas palavras de incentivo a seu filho na fé. A morte é um perigo iminente. Eu posso dizer, por exemplo, que o risco de morte é a condição crítica. Eu trabalho em hospital. O risco de morte é a condição crítica do paciente diante da linha mais tênue entre a vida e a morte. É motivo de agonia e desespero para os entes queridos dessa pessoa, que muitas vezes, mesmo sem acreditar em Deus, se apegam a Ele como último fio de esperança à espera de um milagre. Paulo, ele está nos ensinando através dessa mensagem, é que mesmo que o cenário não fosse favorável, mesmo que a situação fosse difícil, mesmo que a hora da morte estivesse se aproximando, Paulo não se apavorou, Paulo não se desesperou, Paulo não blasfemou, Paulo não murmurou. Pelo contrário, em seus últimos dias de vida, Paulo resolveu escrever essa segunda carta a Timóteo, orientando, ensinando, aconselhando em todo o tempo, direcionando e mostrando o que Timóteo deveria fazer pela defesa, aleluia, do Evangelho e da causa nobre de Cristo. Paulo está nos ensinando o quê? O que é que Paulo está nos ensinando? Por que Deus te trouxe aqui para ouvir o que Paulo está nos ensinando através dessa mensagem? Paulo está nos ensinando que mesmo que o mundo se desmorone à nossa volta, o combate é bom. Mesmo que as circunstâncias, situações não sejam favoráveis, o combate
combate é bom, vale a pena. Mesmo que o tempo seja difícil, o combate é bom. Mesmo que o vento esteja soprando forte e seja forte contra mim, contra ti, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, contra o teu emprego, contra a tua vida profissional, financeira, não importa o quanto o vento sopre, o que importa é que o combate é bom. Mesmo que tire as nossas vidas, o combate é bom. Mesmo que sejamos perseguidos, caluniados, afrontados, desprezados, abandonados, o combate é bom. Porque o combate é bom, pregador. Alguém vai perguntar, e a resposta de Deus para nós é: porque foi o apóstolo Paulo que disse: levanta a sua mão, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Ou seja, Deus te trouxe aqui para te dizer: você foi chamado para ser um combatente, você foi chamado para ser um bom soldado do exército da causa nobre de Cristo. Não desista agora, Deus vai te dar graça para cumprir a carreira. Você vai cumprir a carreira e chegar até a final, porque o combate é bom. Obrigado, Espírito Santo. O combate é bom. O combate é bom. O combate é bom. O combate é bom, João. Fica firme que o combate é bom. Fiquemos de pé que o combate é bom. Não retroceda, o combate é bom. Não desanime, o combate é bom. Aleluia. Não esfrie, o combate é bom. Porque aquele que te chamou para combater e ser um combatente, um bom soldado, ele é fiel na tua vida. Ai, Babachúria. A presença de Deus está aqui. A data provável que essa carta foi escrita está entre 66 a 68 depois de Cristo. A palavra-chave dessa epístola: bom combate. Paulo, ao escrever essa epístola, ele usa fontes de experiências pessoais da sua vida. Os principais personagens dessa carta é Paulo, Timóteo, Lorde, Eunice, Himeneu e Fileto. Paulo, nessa epístola, encoraja Timóteo a permanecer apaixonado por Cristo e a permanecer firme na sã doutrina. Paulo, nessa epístola, ele redeme Timóteo a evitar a fugir de qualquer coisa. Aleluia. No fim dos tempos, Paulo está falando para Timóteo: haverá apostasia da fé cristã. E Paulo encerra com um apelo intenso para que os crentes, nós crentes dos dias atuais, permaneçam firmes na fé e terminem a corrida. Os tópicos dessa epístola são: Paulo expressa confiança apesar de estar preso, isso no capítulo 1. No capítulo 2 você tem a exortação à constância. O que é isso? Você precisa ser constante como Paulo foi e como Cristo foi. No capítulo 3 e 4, Paulo está dando instruções finais, ali do próprio apóstolo Paulo para Timóteo. Mas o que me chama a atenção nessa epístola, o que me chama a atenção nessa carta, e aqui eu já vou caminhando para o final, eu não vou ficar aqui falando a vida toda, mensagem de início e fim. O que me chama a atenção aqui
é que nessa carta temos aqui, através dessa epístola, um diálogo, uma conversa do apóstolo Paulo com Timóteo. E o que me chama a atenção é a maneira como Paulo fala com Timóteo aqui no versículo 2 do capítulo 1 dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo. Veja que interessante. Olha como é que Paulo se dirige a Timóteo. A Timóteo, filho muito amado, graça e misericórdia e paz proveniente de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Paulo fala isso para Timóteo, dentro dessa carta, dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, Paulo chama e trata Timóteo como filho. E o que nós vemos aqui? Vemos aqui uma prática que na Bíblia, Deus usou ela no Antigo Testamento. Você vai ver lá em Gênesis, não vou me alongar muito não, vou resumir. Você vai ver lá em Gênesis, quando Deus faz o jardim no Éden, nós temos estudado isso com o presbítero Sandro aqui, você vai ver lá em Gênesis, aleluia, que assim que Deus faz o jardim, coloca o homem lá, faz a mulher, e coloca o homem e a mulher lá, e faz tudo conforme, aleluia, agradou ao Senhor. Você vai ver que na viração do dia, Deus descia para tratar com o homem, ter um diálogo com o homem, para falar com o homem. E ali, aleluia, Deus não só conversava, mas esse diálogo era uma prestação de conta. Deus queria saber como é que estava o jardim, aleluia, no Éden, que Deus tinha confiado a administração e responsabilidade de Adão. Então você vê ali Deus conversando, aleluia, com Adão. Então isso envolve paternidade, o Criador falando com a criatura, ou seja, relacionamento. Paternidade espiritual envolve relacionamento, aleluia, entre um pai, aleluia, espiritual e um filho na fé, ou um filho espiritual. Ou seja, aleluia, a paternidade espiritual, ela envolve também um relacionamento entre irmãos. Eu posso me relacionar com, aleluia, o presbítero Luciano, com o pastor, com o Valdir, com o Coutinho, e nós aqui trabalhamos essa questão de paternidade espiritual. Você vai ver no decorrer da Bíblia, aleluia, entra Êxodo, aleluia, se nós passearmos na Bíblia, você vai ver, aleluia, Deus, aleluia, tratando com Israel, tirando Israel do Egito e levando eles para a terra prometida. Preocupação de Deus, que é o nosso Pai. Deus se preocupou com o futuro de Israel, aleluia, assim como o pai se preocupa com o futuro de um filho, Deus se preocupou com Israel. Então isso envolve paternidade espiritual. Você vai ver no Novo Testamento Jesus usando parábolas para falar a respeito de paternidade espiritual. Você vai ver lá passagens, parábolas, Jesus falando, o pai tinha 2 filhos e mandou, aleluia, um dos filhos ir para a vinha trabalhar, e o filho falou que não ia, e depois o filho foi, e o outro filho que falou que ia não foi. Isso se chama paternidade espiritual. A parábola do filho pródigo é uma paternidade espiritual. Paulo aqui está imitando a Jesus. Ele fala, Timóteo, meu filho amado. Então aqui nós temos a prática da paternidade espiritual. Mas só que o que eu acho aqui, o que eu vejo aqui que é interessante, é que Paulo vai morrer. Mas Paulo não está preocupado com a morte. E quando ele chama Timóteo de filho amado, Valdir, meu filho amado, o amado filho, ele está trabalhando a paternidade espiritual, porque a paternidade espiritual tem como função posicionar os filhos na fé e enviá-los ao local correto para que possam viver o propósito de Deus. Agora pega isso. Deus te levantou para você, aleluia, orientar, aconselhar, aleluia, e ensinar. Aleluia, ensinar quem? As almas que estão lá fora a se posicionarem como filhos na fé, para que Deus envie essas pessoas ao local correto. Que local, um lugar que Deus deseja que eles cheguem, para que eles possam viver assim como você, o propósito de Deus. Aqui nessa epístola, temos aqui um encontro de 2 gerações. A velha e a antiga geração, que é Paulo, ensinando a nova e atual geração, que é Timóteo, a viver o propósito de Deus, ou o propósito divino. E o que eu aprendo aqui, o nosso objetivo maior e principal é fazer essa geração atual viver e conhecer a vontade de Deus.
Ou seja, assim como Paulo se interessou que Timóteo, se preocupou que Timóteo conhecesse a vontade de Deus, Timóteo olhando para a vida espiritual de Paulo e tendo ele como exemplo na fé, assim também Deus tem me levantado, Deus tem te levantado dentro da tua casa, nessa localidade, nesse bairro, nessa igreja, para que as pessoas olhem para a minha vida, para a sua vida e a tenham como referência e um exemplo a ser seguido e imitado por todos. Aleluia. A conversa de Paulo com Timóteo continua. E aqui no versículo 5 do capítulo 1 dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, temos outro ensinamento. A Ellen está aí? Eu vi a Ellen aí. Tá? No final aqui, eu estou encerrando. Pode vir até para cá. Eu queria que você louvasse a Deus. Pode, pastor? Com aquela canção. Eu fui para o trabalho com essa canção na cabeça, e lá no trabalho estudando essa mensagem e atendendo as solicitações. Essa canção vem na minha mente toda hora. Nosso amigo Santo Espírito. O diálogo de Paulo com Timóteo se aprofunda aqui no versículo 5 do capítulo 1 dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo. E dentro desse diálogo aprofundado nós temos outro ensinamento. Qual é o ensinamento? Está aqui no versículo 5. Da mesma forma, Paulo falando para Timóteo, trago na lembrança a sua fé, Timóteo, não fingida, que não é fingida, que não é falsa, que não é dissimulada, que não é hipócrita, que não tem hipocrisia. Essa fé não fingida, eu sei que está em você, Timóteo, porque ela primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. O que Paulo estava querendo dizer era isso aqui: Timóteo, você tem referências e exemplos dentro da sua casa e na sua família do que é a prática de uma fé verdadeira e não fingida. E isso está bem explícito, isso está bem transparente, que você, dentro da sua casa, tem a prática de uma fé verdadeira e não fingida. Porque essa prática dessa fé habitou primeiramente na vida da tua avó Loide e depois na vida da tua mãe Eunice. E qual é o aprendizado que Paulo está deixando para nós? É esse: que em meio a esses dias finalizadores, já pode ir solando, por favor. Que em meio a esses dias finalizadores, em meio a esses dias falsificados, está gravando? Então você que está aí do outro lado, vendo a cara do negão aqui, se espanta porque eu vou falar não. E se não gostar, meu nome é Enos Vieira, conhecido como Enos Dom. Se quiser me chamar no privado, pode chamar que a gente vai falar de Bíblia. Em meio a esses dias falsificados, havia dias difíceis, onde havia situações falsas, e aquilo que é falso não é verdadeiro. E se não é verdadeiro, tem mentira, é algo mentiroso. Então, em meio a esses dias finalizadores, Paulo está falando para Timóteo, isso lá, naquela época, Paulo está ensinando a Timóteo, em meio a esses dias finalizadores, eu vou morrer, Timóteo, mas eu morro sabendo que a minha fé em Deus é verdadeira. A minha vida com Deus não é falsificada, Timóteo. A minha comunhão com Deus é verdadeira. Pode quem quiser falar, Timóteo, mas em meio a esses dias finalizadores, o desejo do meu coração, Timóteo, é que a minha fé, é que a sua
A nossa fé não pode ser fingida. E a palavra fingida significa inventar, fantasiosa, enganosa, mentirosa. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias finalizadores. Que dias são esses? Dias que precedem e antecedem a volta do Senhor. E para esses dias finalizadores, nós estamos vivendo situações falsas, falsificadas. Aquilo que era normal e certo se tornou anormal e errado. Aquilo que era comum e simples se tornou incomum. O homem está deixando de ser homem para querer ser mulher. A mulher está deixando de ser mulher para querer ser homem. O homem está largando o casamento com a mulher para casar com outro homem. A mulher está largando o casamento com o homem para casar com outra mulher. Dias finalizadores. Mas Paulo está falando, diante disso tudo, a nossa fé não pode ser fingida. Ou temos fé em Deus, ou não temos. Ou somos servos, ou não somos. Fica de pé nessa noite, na
Desperte. Desperte aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Desperte o nome de Deus. Desperte em sua totalidade ao chamado que Deus tem para a sua vida, assim como teve na vida de Timóteo. O vento está soprando. O vento vai soprar. Ei, mas muitas vezes esse vento contrário é para te tornar mais forte diante desse Deus soberano. Não temas, porque eu seguirei contigo. Não temas. Só essas duas pessoas nessa frente que estão passando por dificuldades. Só essas duas irmãs nesta noite que estão passando por momentos de ventania, de tempestade, de ventos fortes sobre a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não tenha uma fé mentira. Não tenha uma fé achando que daqui a pouco vai melhorar. Não! Tenha a fé acreditando que Deus quer encher a sua vida de gozo. Oh, aleluia. Mesmo vendo as suas lágrimas. Mesmo vendo as suas lágrimas, as suas dificuldades. Ei! Deus está chamando a sua atenção para você despertar em sua totalidade aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Oh, aleluia. Senhor Deus, Pai, aqui estão, Senhor, as pessoas que saíram, Senhor, do seu barco para andar sobre as águas. Essas águas, Senhor, que certamente Tu tem dado a elas para poder caminhar. Oh, aumente a fé dessas pessoas que vieram aqui à frente, ó Deus. Aumente a fé, Pai querido, para que elas não venham sucumbir diante desse vento forte, diante dessa tempestade. Oh, Pai querido, não mais faça submergir por causa da sua fé. Porque o que estamos, Senhor, invocando aqui nesta noite, Pai querido, não é a fé dos nossos avós, dos nossos pais, mas é a nossa fé. Aumente, Pai querido, essas pessoas saírem do seu lugar. Entender, Pai querido, que elas são ousadas, que elas são entregas, que elas vivem diante, Senhor, do Deus que tudo pode. Abençoa a vida, Senhor, dessas pessoas que saíram. Abençoa a vida das Gilson. Abençoa a vida das Gilson. Abençoa a vida das cegas. Oh, Pai querido, abençoa, Senhor, de uma maneira sobrenatural, ó Deus. Senhor, oh, Pai querido, aumente, Pai querido, a fé, Senhor, cada um de nós. Aumente a fé, Senhor, da irmã Cione. Oh, Pai querido, aumente a fé, Pai querido. Oh, Senhor, mãe, mais uma Regina, mas a graça a Deus. Aumente a nossa fé, porque nós acreditamos no poderoso. Nós acreditamos, Deus, que Tu és o Deus capaz de mudar a nossa história. Independente das circunstâncias, alcançaremos, Senhor, aquilo que Tu tens preparado. É bem verdade, como disse o irmão, quando a morte se aproxima, nós mudamos a prioridade. Quando as dificuldades se aproximam, nós também mudamos nossas prioridades. Mas eu quero dizer para você que aquilo que outrora é importante, passa agora a ter menos valor. Sabe por quê? Porque o que importa para a gente agora, nesta noite, é somente acreditar que Deus pode mudar a nossa história. Receba da parte de Deus. Você que saiu do seu lugar.
paz e as forças, soldadas, consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, a tua vida, o teu caminhar, não somente hoje, mas para todo sempre. Os que acreditem e confiam, digam amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela presença. Obrigado, Deus te abençoe. Amanhã nós temos a mini vigília do departamento de jovens. A consagração domingo. E logo em seguida a escola bíblica dominical. Não falte.